paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da Igreja do Nome de Jesus, aqui de São Paulo, Ceará, Quixelô, e a todos os amigos, né? E aqueles que esse vídeo caseiro possa alcançar. Hoje eu quero falar sobre o livro de Tiago. E eu quero iniciar aqui o anual bíblico de Haller, ou Haller, diz assim, que a carta foi provavelmente escrita cerca do ano 60 depois de Cristo, perto do fim da vida de Tiago. Depois dele ter pastoreado durante 30 anos a igreja da Judéia. Entretanto, há quem atribua a essa carta uma data anterior a 50 depois de Cristo, principalmente por seu caráter definitivamente judaico. Amém? Eu fiz um trabalho quando estava fazendo bacharelado em teologia, que foi sobre Tiago, né? Um trabalho sobre Tiago, e eu depois quero passar na íntegra para os irmãos, até aqui o WhatsApp, para que os irmãos leiam esse trabalho. Ele dá uma informação bem geral de quem foi Tiago e os Tiagos da Bíblia, né? Eu quero iniciar aqui falando algumas coisas, né? Vou passar aqui a introdução e tal. Os vários Tiagos citados no Novo Testamento. Eu peguei aqui o Novo Testamento, segunda edição, Timon Kistmacher, faz a menção de 5 Tiagos no Novo Testamento. Tem o Tiago, filho de Zebedeu. Tiago e seu irmão João receberam o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, Marcos 3,17. Faz parte dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, Mateus 10:2, Atos 1:13. Em Atos 10:2, Lucas, o escritor, informa ao leitor que o rei Herodes Agripa havia mandado prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso ocorreu no ano de 44 depois de Cristo, durante as festas dos pães asmos, cumprindo uma profecia de Jesus que foi dito que havia de beber o cálice que o Senhor também estava prestes a tomar. Marcos 10:39. Fala também de um Tiago, filho de Alfeu, é conhecido apenas pela lista de apóstolos dos evangelhos, em Evangelhos e Atos, Mateus 10:3, Atos 1:13. Também fala de um Tiago, o menor, de acordo com o Evangelho de Marcos 15:40. Tiago, seu irmão José e sua mãe Salomé eram filhos de Maria. Nada sabemos sobre a vida de Tiago, o menor. E também fala de Tiago, pai de Judas. Não se sabe nada dessa determinada pessoa, a não ser que ele era pai do apóstolo Judas, não o Iscariotes. Lucas 6:16 e Atos 1:13 fala desse Tiago, pai de Judas. E também o Tiago, irmão de Jesus. Os escritos dos evangelhos falam de Tiago como um filho de Maria, mãe de Jesus. Mateus 13:55, Marcos 6:3. Durante o ministério de Jesus, aqui na terra, Tiago e seus irmãos não criam em Jesus. João 7:5 fala sobre isso, que eles não criam. E assim, o que eu posso chegar-se aqui é que, assim, imagina Jesus com toda a sua vida, vamos dizer assim, aquele homem perfeito, mas os seus irmãos não criam que ele era vamos dizer assim, o Messias. Eles não criam até então, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, eles não creram em Jesus, né? E isso é citado em João 7:5, que durante o ministério de Jesus aqui na terra, Tiago e seus irmãos não criam em Jesus. Tiago tornou-se crente quando Jesus apareceu para ele depois de sua ressurreição, 1 Coríntios 15:7. Depois da ascensão de Jesus, ele estava presente com seus irmãos e apóstolos no lugar chamado Cenáculo,
Atos 1 e 14. Ele assumiu a liderança da igreja depois que Pedro foi liberado da prisão e teve um papel importante no Concílio de Jerusalém, Atos 15 e 13. Ele foi transformado de incrédulo, aquele que não cria em Jesus, a servo de Cristo, né? No começo ele não cria em Jesus, como foi citado. Mais tarde ele se tornou um grande líder da vida da igreja. Tiago foi um dos seletas pessoas para que Cristo apareceu depois da ressurreição. Ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecoste. Paulo o chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois de sua conversão, e em sua última viagem a Jerusalém, quando Pedro saiu da prisão, falou para os seus amigos contarem a Tiago. Foi o líder do importante concílio de Jerusalém. Tiago foi apedrejado em 62, embora amado pelo povo. Ele era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Paulo menciona em Gálatas 1,19, em sua visita a Jerusalém, e esteve com Pedro e Tiago, irmãos do Senhor. Em Gálatas 2,9, reconhece Tiago como coluna da igreja. Em Atos 12,17, Pedro, ao sair da prisão, disse: anuncia isto a Tiago. Encontrou-se com Paulo ao ouvir seu relato sobre as missões no mundo dos gentios. Amém? Eu citei aqui que ele foi morto em 62 depois de Cristo. E a gente temos relato, eu tenho um livro aqui que é a história dos Hebreus. Esse é um historiador secular e ele traz a história dos Hebreus. Flávio Joséfo, eu quero só ler aqui a biografia do autor. Ele é de origem judaica, sendo também da linhagem sacerdotal. Flávio Joséfo, um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 a 103 depois de Cristo, escreveu a obra que se tornou depois da Bíblia a maior fonte de informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então, Flávio Joséfo, aqui, eu até coloquei aqui, ele cita a morte de Tiago num livro que é de um historiador secular. E ele, escrevendo a história dos Hebreus, que é a história que aqui fala assim, ó, de Abraão, a queda de Jerusalém, a obra completa. Eu até numa das minhas pregações de Lucas 21:5, uma das profecias de Jesus, que ele fala que o templo, né, aquele templo ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra. E este livro, ele menciona vamos dizer assim, o cumprimento dessa profecia de Jesus no ano 70, em que o general Tito entra em Jerusalém e derruba, o templo é queimado e até tem uma visão assim histórica que as pedras do templo, o ouro que foi queimado, ele caía sobre as pedras e depois vamos dizer assim, os soldados eles levantavam pedras e mais pedras para achar o ouro para tirar. Então aquela profecia de Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e aquela procura do ouro, né? Flávio Joséfo menciona sobre isso, né? Então é um livro assim de grande valor para nós, que anda assim muito junto com a Bíblia, com a história dos Hebreus, né? Citado antes como Hebreus, mas outros falam assim, história dos judeus, né? É isso. E falando sobre a profecia de Jesus, no ano 70, foi quando o general Tito destrói o templo, cumprindo-se a profecia, e Flávio Joséfo foi quem mencionou isso para a história, para nós hoje cristãos saber que a profecia, muitos estão esperando essa profecia se cumprir, né, que ai das grávidas, né, que elas seriam cortadas ao meio. E quando você lê a história de Joséfo, ele relatando essa destruição do templo, você vai ver que é aquilo que Jesus falou ali, se cumpriu ali com a destruição de Jerusalém, né? Quem foi o autor, né? Eu quero
deixar essa parte histórica. Nós temos também aqui a história de Eusébio de Cesareia, né? Que é um dos, vamos dizer assim, dos bispos de Cesareia, que ele, nesse livro também, menciona a morte de Tiago, também fala sobre como ele morreu, né? E até assim, eu menciono aqui nesse trabalho como ele morreu, né? Ele foi jogado do pináculo, mas na queda ele ainda estava vivo e apedrejaram Tiago, irmão de Jesus, no ano 62. É um dos mártires, né? Ele, vamos dizer assim, ele teve um problema com a aristocracia, com aqueles que faziam opressão aos pobres. Tiago foi um que, vamos dizer assim, mencionou por várias vezes essa opressão aos pobres, e por isso ele foi morto, né, pela aristocracia daquela época, né? E aí eu quero continuar aqui. Quem foi o autor da carta de Tiago, né? Segundo o escritor, Tiago transformou provas em triunfo. O autor identifica-se como Tiago, em Tiago 1:1. Havia 3 deles: Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João; Tiago, apóstolo, filho de Alfeu; e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Essa carta não poderia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes de a carta ser escrita, em 44, né? Morreu a fio de espada. A Bíblia menciona isso. Tiago, filho de Alfeu, não exerceu nenhuma influência notórica na igreja cristã. Essa carta, portanto, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Aí eu coloquei aqui também onde foi escrita essa carta, né? O autor não oferece nenhuma informação sobre seu domicílio, né? Onde foi escrito. O autor da carta não menciona isso, mas tem algumas coisas que a gente dá para ter ideia onde foi escrito, né? Porém, refere-se às condições climáticas próprias de Israel. Seu comentário sobre como o lavrador aguarda com paciência as primícias e as últimas chuvas, Tiago 5 e 7, encaixa-se com a região da Palestina, país ao sul ou leste de Israel. Não tem esse ciclo repetitivo de chuva, de outono e primavera. Esse é o típico de Israel. Tiago também observa o ardente sol, em Tiago 1:11, do sol, que é prevalecente em sua terra natal, e coloca o leitor a par dos frutos da terra, figos e azeitonas. Então, ele foi escrito ali na região mesmo de Israel, né? Na região da Palestina. Qual é a história da epístola? Eu quero deixar aqui, depois eu vou passar para os irmãos vão ler toda a história da epístola, né? Aqui ainda eu continuo. Quem escreveu? Segundo o próprio Tiago, no início da carta, ele diz: as 12 tribos que andam dispersas, salvo Tiago 1:1, por certo fazendo referência a todos os judeus dispersos pelo mundo da época, né? Por que Tiago escreveu esta carta, né? Segundo alguns pesquisadores e historiadores, para resolver alguns problemas. Eles estavam passando por duras provas, eles estavam sendo tentados a pecar, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posição de liderança, alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, outros crentes estavam vivendo de forma mundana, outros não conseguiam dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra com os outros. E quando você lê os primeiros relatos de Tiago, eu quero ler aqui, ele fala assim, ó, Tiago 1:1-4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que encontra na dispersão, saudações. O primeiro versículo diz que assim, esses cristãos estavam na dispersão, né? Quem está em dispersão, quem está, vamos dizer assim, fugindo da sua pátria, não deve estar muito bem, deve estar em dificuldade, está sendo perseguido, está deixando as suas casas, suas terras, está indo para outros lugares, com filhos, com grande aflição por causa do cristianismo, por causa do evangelho. Esse cristianismo que no primeiro século
vamos dizer assim, todo culto era ao imperador romano, e esse povo agora fazendo culto a Jesus, né? Tudo que quiser falar em palavra, eu vou fazer em nome de Jesus, e agora eles fazendo tudo em nome de Jesus, o Salvador, o Criador, o Redentor, aquele que vem é Jesus, e deixando de fazer, cumprir, vamos dizer assim, as leis, a ordenança do Império Romano. Então, eles são perseguidos, eles acabam saindo de Jerusalém, saindo das suas terras e indo para outros países. Você imagina a aflição, né? Esse povo perseguido muitas vezes para ser preso e outros até ser mortos, né? Porque eram cristãos. Então, Tiago vê a necessidade agora de escrever essa carta para esse povo, para consolá-lo nas suas aflições. Amém? E mencionando aqui, quais são as mensagens de Tiago aos judeus? Qual a mensagem que Tiago traz nas suas cartas, né? E aí, as mensagens que eu, assim, pesquisando, tem muito mais, se você buscar com afinco, tem muito mais mensagens, mas algumas mensagens que eu citei aqui, quando você pega Tiago de 1 a 4, como transformar provas em triunfos, né? Você vai ter essa ideia ali, né? Ele mostrando que as provas vai trazer triunfos, né? É através da luta que você ganha a coroa, nas lutas que você pode falar de vitória. Se alguém não teve luta, como é que vai falar de vitória, né? Então, como transformar provas em triunfos, né? E eu quero ler sobre essa parte, que é Tiago 1 a 4. Mas aí, o livro tem 4 capítulos, né? E eu vou falar dessa parte, mas assim, a segunda parte fala como viver com sabedoria, Tiago 1, 5 a 18. Tiago 1, 19 a 27, como saber se minha religião é verdadeira. Tiago 2, 1 a 26, como saber se minha fé é verdadeira ou falsa. Tiago 3, 1 a 12, como conhecer o poder da língua. Tiago 3, 3 a 18, como saber se a sabedoria é terrena ou celestial? Tiago 4, 1 a 12, como viver em um mundo cheio de guerras? Tiago 4, 13 a 17, como conhecer a vontade de Deus para o futuro? Tiago, eu falei aqui 4 capítulos, 5 capítulos. Tiago 5, 1 a 60, como avaliar o poder do dinheiro? Tiago 5, 7 a 12, como compreender o poder da paciência? Tiago 5, 13 a 20, como usar a eficiência da oração? Tiago 5, 14, como entender a questão da unção do óleo? Então, você vê que Tiago, ele escreve, e nós hoje podemos tirar muito proveito. É uma carta escrita lá em 60, 62, no ano 60, 62, e hoje em 2020, né, ela é notória, ela é atual. Quando você começa a ler a carta, ela está falando com nós hoje, falou no passado, por isso que as escrituras falam, né, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é notória, que ela é, vamos dizer assim, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, para os dias de hoje. E nós podemos usar ela para os dias de hoje, né? E aí eu quero ler os 3 versículos do primeiro capítulo, né? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você vê, Tiago, logo no início, ele fala assim: Tiago, servo de Deus. Eu quero ser bem informal aqui, eu não quero, né, algumas coisas eu li, mas bem formal. Quando eu leio aqui, Tiago, ele era irmão de Jesus, supervisor da igreja de Jerusalém, um homem com autoridade. Alguns dos apóstolos
pilar da igreja de Jerusalém, um dos pilares. E ele, com toda a humildade, quando ele começa a escrever a carta, aqueles que estão em aflição, dispersos, o que ele escreve? Tiago, servo de Deus. Eu começo a olhar para os dias de hoje, os homens, como eles se identificam no meio cristão. Um quer ser o grande pastor, outros querem ser apóstolos, outros, quando ele vai pregar, vamos dizer assim, ele precisa de uma grande plateia, e nada de humildade, são soberbos, a maioria deles soberbos, né? Falam de grandiosidade, buscam grandiosidade, riquezas, fala que Deus falou com eles, que são grandes profetas. E aí você vê um irmão de Jesus, quando ele inicia a sua carta dizendo Tiago, ele podia falar irmão de Jesus, né? Eu vou dar ênfase a essa carta vai ficar com muito mais qualidade. É o irmão de Jesus que está falando. É o supervisor da igreja de Jerusalém, não. O homem humilde, verdadeiro cristão, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se põe no lugar de servo. Alguém pode citar assim, o grande servo, mas para você ser um bom servo, você não tem que ser grande. Servo é pequeno. Toda honra e toda glória ao seu Senhor. Toda honra e toda glória a Jesus. Amém? Então, eu vejo aqui a humildade desse irmão Tiago, que eu preciso ter, reconhecer, saber que eu sou um dos servos, um dos irmãos, não tenho do que me falar, não, eu sou o fundador dessa igreja, eu sou o pastor, eu sou o servo do Deus Altíssimo, servo do Senhor Jesus Cristo, somente isso. Amém? As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele está escrevendo às tribos, aos judeus que estão na dispersão, que estão em aflição, que estão em agonia, que estão cheios de problemas, que estão sendo procurados, que estão sendo achatados como, vamos dizer assim, com os grandes, pelos governos, pelo império. E ele está escrevendo para consolá-los, para trazer ânimo. E essa carta hoje é para nós. Quantos dos nossos irmãos hoje estão aflitos com problemas da pandemia que está aí no país, mas não só da pandemia, aflitos com doenças, outras doenças, mas essa é a principal hoje. Aflitos porque não estão trabalhando, como vão manter a alimentação, como vão manter as contas pagas. Outros estão perdendo o emprego, outros reduzindo o seu salário e estão aflitos. Com as coisas que acontecem. Aflitos com o mundo lá fora, estão meio que depressivos, guardados em casa, tristes, não sabendo o que pode acontecer. E essa carta aqui, ela traz consolo. Tiago, depois de 2000 anos, está falando com nós. E ele continua dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Você vê que o cristianismo, a vontade de Deus para conosco, o que os nossos irmãos na fé pregaram, é de que nós haveria ter aflição. Não é o evangelho que hoje estão pregando aí, dizendo que você é cristão e Deus vai resolver seus problemas, você vai ter só bonança, só paz, só alegria. Isso não é o evangelho, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala de aflição, fala dos aflitos, fala daqueles que têm a luta como qualquer outro que não é cristão, porque nós
Não saímos desse corpo. Somos nova criatura espiritualmente e até nas nossas maneiras de viver, mas o nosso corpo é um corpo que envelhece, um corpo que sente dor, um corpo que sente fome e as necessidades fisiológicas, e temos aflições. Diabetes está aí, problema de pressão, envelhecimento, as nossas rugas, não deixa. É o corpo do pecado, o corpo, aquele corpo adâmico, que Deus lá, depois da queda de Adão, ele falou, olha, você vai ter aflição, você vai comer do suor do seu rosto, de sol a sol, vai ter dificuldade para ganhar o pão, e vai morrer. O salário do pecado é a morte. Morremos porque o nosso pai Adão pecou. Condenação é a morte. Mas aqui Tiago fala que nós temos que ter por motivo de toda a alegria, por passar por várias provações, tem de alegria. Como entender essas coisas? E depois ele continua, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Como é isso? Eu separei algumas coisas aqui. Este é um livro que fala de comentários bíblicos, né? Halley Wesley. Ele fala algumas coisas aqui interessantes. Ele inicia o seguinte: de acordo com o ditado, se a vida lhe der limões, faça uma limonada. É mais fácil falar do que fazer. Mas a princípio, por detrás dessas palavras é correto. Aliás, é bíblico. Ao longo das Escrituras, encontramos pessoas que transformaram derrotas em vitórias, e tribulações em triunfo, em vez de se vitimar, tornando-se vitoriosos. Tiago afirma que podemos ter essa mesma experiência hoje, quaisquer que sejam as tribulações exteriores. Tiago 1. Ou as tentações interiores. Tiago 1,13. Por meio da fé em Cristo podemos ter vitória. O resultado dessa vitória é a maturidade espiritual. Amém? E ele continua: a perspectiva determina os resultados e a atitude define as ações. Deus diz que para esperar provações, a questão não é se vamos passar por provações, mas sim quando isso vai acontecer. O convertido que esperar uma vida cristã fácil terá uma grande decepção. É isso que eu estava falando. Jesus avisou seus discípulos: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Paulo disse aos seus convertidos: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Jesus disse e avisou aos discípulos: no mundo passais por aflições. E o verbo passar, no grego, ele quer dizer uma variação. É como se fosse uma multicor. Algo como, vamos dizer assim, quando você olha que você vê um arco-íris, né? Você vê cores de todos os tipos, e você começar a olhar, você vai ver cores e mais cores, primárias, secundárias e muitas cores. E aqui ele cita uma coisa super interessante. Ele diz assim: as tribulações da vida não são todas iguais. É como um flash de cores. Cada tribulação tem uma cor. Uma verde, uma vermelha, uma amarela, uma branca. Aquele, né? Eu conheço pessoas que ele fala assim, ele vai cantar e fala assim, ó, tá mais verde, tá mais amarelo a voz. Ele tem um entendimento das coisas assim por cores, né? Ele define por cores. Mas aqui o autor fala assim: as tribulações da vida
não são todas iguais. Antes são como fios multicoloridos que o tecelão usa para formar uma linda tapeçaria. Deus harmoniza a mistura, as cores e experiências da vida. O produto final é algo belo e que glorifica a Deus. Aí ele fala aqui, certa vez, visitamos um tecelão famoso e pudemos ver seus colegas tecelões trabalhando. Notei que o verso da tapeçaria não era muito bonito. Os desenhos eram quase indistintos e havia uma porção de fio solto. Não julgue o artesão nem a sua obra pelo lado avesso, disse nosso guia. Ao olhar para a vida, temos a mesma impressão, pois a estamos vendo pelo avesso. Somente Deus vê o desenho acabado. Não se deve julgar o Senhor nem a sua obra pelo que vemos hoje. Seu trabalho ainda não está completo. Amém? Então, nós não temos a visão de Deus. Às vezes olhamos as coisas e parece que está tudo errado. Não está. Mas ao findar da história, ou da nossa história, ou do trabalho de Deus, estará completo e como Ele quer e perfeito, porque nosso Deus é um Deus perfeito. Amém? Então, diz assim, ó. Tiago, meu irmão de Jesus, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. Ele não se apresentou como irmão do Senhor, mas como seu servo. Ele é um homem humilde. Essa é a transformação que o Evangelho produz. É impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem primeiro ser humilde de espírito. Ele ensina lições profundas e pertinentes em sua carta aos judeus, dispersos dos primeiros séculos. Percorrendo sua carta, concluo que seus escritos são valorosos e atuais para os nossos dias. Importa nos lembrar de que o povo de Deus é peregrino neste mundo. É um povo em constante dispersão. Aqui não é nossa pátria, aqui não é nosso lar. Nesse mundo vamos ter aflições, mas devemos enfrentá-los com alegria, sabendo que, embora variadas, elas não são passageiras e nos destruem. Transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Elas visam, em última instância, ao nosso bem, visto que o mesmo Deus que governa os céus e a terra também dirige o nosso destino. Mais uma informação que eu até escrevi aqui, coloquei, que as tribulações, as lutas, as aflições do cristão, eu gosto muito dessa palavra, diz assim, elas são pedagógicas para o cristão. O Senhor usa para nos ensinar as nossas aflições, os momentos difíceis, porque Ele vê nós, cristãos, tomar atitude, se levantar, lutar, buscar caminhos com Cristo, é claro, em oração, em petição, em comunhão com Deus, se chega mais a Deus, e Ele quer. É desta maneira que Ele usa para nós se tornarmos melhores cristãos, parecido com Cristo. Cristo padeceu e nós não vamos padecer nada. É isso que os pastores estão pregando aí, né? Muitos querem os melhores versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele não sabe interpretar nem esse versículo. Nem esse versículo ele sabe interpretar. Porque se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Essa é a interpretação. Se o Senhor é meu pastor, Ele sabe o que eu preciso. Estou passando aflição, se tem dificuldade, se está faltando, Ele é meu pastor. Está faltando porque Ele acha que deve faltar. Ele que cuida de mim. Ou eu não creio que Ele é meu pastor? Ele é meu pastor. Amém? Então, as nossas aflições são pedagógicas. É educação, é aprendizado para o crente, para o cristão. Tem uma parte aqui também que eu quero citar, que é assim, ó. Pessoas imaturas sempre são impacientes. Pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e persistentes. A impaciência e a incredulidade costumam andar juntas, da mesma forma que a fé e a paciência. Imitadores dos que, pela fé e a paciência, herdaram as promessas.
porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10 e 36. Aquele que crê não foge. Isaías 28, 16. E é isso, irmão. Em tempo de grande aflição, em tempo de uma pandemia, de pessoas que estão aflitas no lar e até meio depressivos, e problemas financeiros que agora ocorrem em muitos lugares, e em muitos cristãos, talvez no nosso meio, pessoas que têm negócio, estão perdendo seus negócios, perdendo a sua fonte de renda. Entrega nas mãos do Senhor. Tiago, há 2000 anos, já tinha escrito isso aos verdadeiros cristãos. E vamos lembrar, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. O próprio Jesus falou, eu venci o mundo. E nós vamos vencer, porque ele já venceu. Amém? A palavra aqui também você vai ver que Tiago, quero voltar um pouquinho. Tiago, ele fala, irmão, tendes por motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações. Você vê que Tiago, ele não fala que nós vamos ficar nas provações, que essas provações são eternas, ou que vamos viver a vida nas provações. Virão várias provações, mas Tiago, ele fala aqui, ó, vocês vão passar. E o que eu quero dizer hoje aos irmãos é assim, vai passar, irmão, das aflições. Pega nas mãos do Senhor, ore, cante, entrega louvores ao seu Deus. Você é o verdadeiro cristão, como aqueles cristãos do primeiro século, como Tiago, que deu para nós esses conselhos, irmão de Jesus, aquele que era, vamos dizer assim, das pilastras da igreja de Jerusalém. Deus deu ao povo naquela época, no ano de 60, 62, né, da nossa era, o ano 60 depois de Cristo, e hoje nós estamos em 2020, Tiago está aconselhando nós hoje. Fique alegre pelas vossas aflições, elas vão passar. Amém? Eu agradeço e deixo aos irmãos e o relato também que eu vou passar na íntegra aos irmãos. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz, é um trabalho acadêmico, e ele é bem completo, inclusive ficou na academia para o pessoal de pesquisa. E eu agradeço a todos os irmãos, orem por mim, pela minha família, estamos orando uns pelos outros, continue fazendo o seu culto em casa, nesses momentos difíceis que estamos reclusos, e não deixe de orar uns pelos outros, porque nós cumprimos a vontade do Senhor orando uns pelos outros. Orem, em breve a luta vai passar, em breve nós estaremos juntos, lá no templo, os irmãos lá em Quixelô, lá no templo Cormondorge, todos os irmãos reunidos para louvor, porque somos servos, para a honra e glória do nosso Senhor. Eu agradeço esse momento. Deus abençoe.